Então, o que é uma proposição lógica? Uma proposição lógica é uma sentença declarativa que vai possuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, o mais importante aqui é o seguinte, que sentenças interrogativas, exclamativas ou imperativas não são consideradas proposições lógicas. Então, se a questão fizer uma pergunta, né, ou fizer uma exclamação, ou fizer uma frase imperativa, e falar que isso é considerado uma proposição lógica, já está errado de cara. Você não tem nem que investigar a questão, já vai estar errado. A proposição pode ser simples ou composta. Proposição simples consiste em uma única declaração sobre um único objeto. Por exemplo, a frase: um triângulo possui 3 lados. É uma proposição simples e a gente pode dizer que essa proposição possui o valor lógico de verdade. Ou então, a Argentina fica na Europa. É uma proposição simples, ela possui uma único valor lógico, que no caso é falso. O que é proposição composta? É a conexão de duas ou mais proposições simples. Por exemplo, o sol é quente e a lua é feita de queijo. Se o mar é salgado, então 2 é par. Nesses casos, a gente tem duas proposições. O sol é quente é a primeira e a lua é feita de queijo é a segunda. Essa aqui vai ter um valor lógico. Essa aqui vai ter um outro valor lógico. E a frase que é composta pela primeira proposição com esse conectivo e a segunda proposição vai também ter um valor lógico. Mesma coisa aqui. O mar é salgado, 2 é par. Se o mar é salgado, então 2 é par. Aqui também teremos um valor lógico que vai ser formado ao juntar os dois elementos lógicos separados utilizando o conectivo se então. Então aqui o importante é estudar quais são os operadores lógicos que a gente vai ter nas frases e qual é o efeito deles no valor final de uma proposição composta. Então os operadores lógicos poderão ser de acordo com essa tabela aqui, ó. Operador de conjunção, disjunção ou disjunção exclusiva, condicional, bicondicional e tem a negação, né? A negação deles aqui. Então, a disjunção, conjunção, ou seja, a negação da conjunção é a disjunção, a negação da disjunção é a conjunção. A negação da disjunção exclusiva é o bicondicional, condicional é a conjunção, e o bicondicional é a disjunção exclusiva. E você tem que se atentar a como que eles aparecem, né? Então, pode aparecer de várias formas. Na conjunção gerente você vai ter o e, na disjunção você vai ter o ou, na disjunção exclusiva você vai ter o ou chove, ou vou à praia. Condicional é se então, e o bicondicional é o se somente se. Então aqui, nesse Excel, a gente tem aqui, ó, conjunção e, é o ind, é o e, símbolo
é um V invertido, ou sinal de acento circunflexo, e você vai lembrar dele da multiplicação. E aqui está as tabelas verdades. Então, lembrar de multiplicar, né? Então, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 1, 1. A e B. Falso vezes falso, falso. Falso vezes verdadeiro, falso. Ou seja, sempre que tiver falso, o resultado é falso. Você tem que lembrar que o falso é o 0, e o 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Na disjunção a gente tem o OR, né? O OU, o sinal é um V, né? Ou então você pode lembrar também do U, o símbolo de união, e você vai somar. O verdadeiro é 1, o falso é 0, e quando você somar 1 com 1, em vez de dar 2, vai dar 1 também. Então, 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, mais 0, 1, 1 mais 1, 1. Ou seja, sempre que aparecer o 1, o resultado é 1. A disjunção exclusiva é o XOR, o XOR, né? Então você quer o não exclusivo, o não ou, é o ou exclusivo. É o ou exclusivo. O símbolo vai ser uma coisa que o ou, só que com um tracinho em cima. E a gente diz que o disjunção exclusiva, o XOR, o show, ou o ou exclusivo, é um testador de imparidade. Ou seja, se o número de entradas for ímpar, vai dar verdadeiro. Se for par, vai dar falso. Então, o número de uns aqui, ó, tem quantos uns aqui? Tem nenhum, né? Zero. Zero é par. É falso. Um é ímpar. Então é um. Um ímpar, então é um. Aqui tem dois uns. Então é par. Então é zero, então é falso. Veja que ele está vendo, a saída é verdadeira se for o número de uns for ímpar. Então aqui vamos pegar aqui com três entradas. A, o exclusivo B, o exclusivo C. Olha só. Esses casos aqui, ó, aqui tem 0, uns. É um número par de uns. Então deu falso. Aqui deu um número ímpar de uns. Um só. Um. Número ímpar de um, tem um também. Aqui tem dois uns. Tem dois uns, dois é par, par é falso. Porque ele testa a imparidade. Aqui, ó. Aqui temos um, aqui temos três uns. Três uns. Três é ímpar. Então, o resultado é verdadeiro, porque ele testou aqui a imparidade. Essa tabela aqui é igual a essa, só que aqui em vez de colocar 0 e 1, eu coloco falso e verdadeiro. E vamos para o condicional. Aqui no condicional, a gente tem que lembrar é que a única hipótese de ser falso é quando A é verdadeiro e B for falso. Então, a hipótese VFF. Quando o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso, é falso. O resto é verdadeiro. Quando se P, então Q, se P for verdadeiro e Q for falso, é falso. Qualquer outra possibilidade é verdadeiro. Isso que eu vou falar mais adiante, tá? São outras formas de expressão condicional. Então, se P, então Q, não Q, então não P,
não P ou Q, é tudo a mesma coisa. É tudo formas de expressar a mesma coisa, entendeu? Aqui eu não estou negando não, que eu tô só... São outras formas de chegar... Isso aqui já mata muita questão, já resolve muita questão. Outra coisa que também mata muita questão é o bicondicional, que ele é o inverso da disjunção exclusiva, do o exclusivo. Então, esse aqui é como se fosse o exclusivo, o change, se quiser. E o símbolo é esse aqui, de setinha nos dois lados, né? Ele é o testador de paridade. Então, só vai dar verdadeiro quando o número de 1 for par. Então, o número de 1 aqui, par, verdadeiro. Número de 1 ímpar, falso, falso. Número de 1 par, porque o 0 é par. Então, é verdadeiro. Vou voltar aqui pro texto para eu poder... Eu vou falar de todo mundo novamente. Legal. A conjunção, o símbolo é o E. O símbolo é um circunflexo, ou mesmo um U invertido, né? Um U invertido, não tem como inverter aqui. É um símbolo de interseção mesmo. Lembrar que ele vai multiplicar. Né? A disjunção é o OU, o símbolo é o Vzinho, ou então um U, de união, para lembrar que ele vai somar. A disjunção exclusiva, ou exclusivo, vai aparecer como ou. E ele testa que verifica imparidade, ou seja, só é verdade se for diferente, se for exclusivo. Então, se for diferente, é verdade. Se for igual, é falso. Por isso que é o exclusivo. Você vai testar a imparidade, você vai testar se é exclusivo, ou seja, se as entradas são diferentes. E testa o que? Imparidade. Então, toda vez que o número de uns é ímpar, vai dar 1 verdadeiro. Toda vez que for par, vai dar 0, falso. Ímpar, 1 verdadeiro. Par, 0, falso. Condicional. Condicional sim, então. Se P, então Q. Chamamos este caso de condicional porque temos uma condição que, caso venha a ocorrer, faz com que automaticamente a sua consequência tenha que acontecer. Então, se P é verdadeiro, Q tem que acontecer. Se P for verdade, isso obriga Q a ser verdade. Então, se P é verdade, Q deveria ser verdade também. Essa aqui é a condição. Então, se numa sentença P for verdade e Q for mesmo verdade, como deveria ser, o resultado é verdadeiro. O resultado de se P então Q é verdadeiro. Se Q for falso, olha só, era para ser verdade, porque P é verdadeiro. Então o resultado é falso. Você pensa assim, você fala, se P, então Q. Se P é verdade, então Q tem que ser verdade. E se for verdade, então o resultado da sentença toda é verdadeiro. Agora, se P for verdade e Q for falso, então o resultado da sentença inteira
não é válida, não é verdade, é falso. Então, se P for falso, olha só, aqui já é o contrário, que a gente sabe que P é falso. Então Q pode ser qualquer coisa. E o resultado continua verdade. Essa aqui é a grande sacada. Tem lá, se P, então Q. Fala, se chover, então o chão fica molhado. Aí você fala, não chove. Falso. Então, o chão fica molhado. Ou seja, você perdeu aqui a relação de condição. Então, independe do resultado de que, independe de saber se o chão fica molhado ou não, vou falar que é verdade. É estranho mesmo. Se P for falso, que pode ser qualquer coisa, o resultado continua verdade. Outra forma de encarar só será falso se P for verdade. E que também deveria ser verdade. Ou falso. É o caso VFF. Então vai ser falso nesse caso aqui. VFF. Ou seja, primeiro é verdadeiro, segundo é falso. Esse caso é o falso. Qualquer outro caso é verdade. E será equivalente a quê? A não A mais B. Como é que a gente faz isso? As equivalências, né? Então, se P, então Q, primeira equivalência, volta negando. Então, não Q. E não Q, então não P. Então você voltou negando, você obteve o que? A negação, você obteve uma equivalência. A tabela verdade desse aqui vai ser igual a disso aqui. E uma outra forma de obter equivalência pode fazer assim, ó. Se P, então Q. Você pega aqui o P, aí você joga esse, você gira no sentido horário esse símbolo aqui, vai virar um V. E o igual que estava aqui, você joga ele aqui para cima, vai virar negação. Não P ou Q. Isso aqui são três formas de dizer a mesma coisa. Então, ó, se P, então Q, vou fazer, vou pegar esse aqui e vou girar 90 graus para a direita. Vou pegar esse tracinho e vou jogar aqui em cima. Então esse tracinho aqui é o não P. Vamos colocar esse tudo aqui por não P. Esse Vzinho aqui virou ou. Então, se P, então Q, né? Se P, então Q, pode ser escrito dessa forma. Não P ou Q, que é a mesma coisa. Vou voltar para cá do bicondicional. Então, se somente se. É o E exclusivo. Bicondicional é o E exclusivo, então ele é a negação do exclusivo. É um testador de paridade. Temos que lembrar também das formas alternativas de se expressar cada uma dessas proposições compostas. Então, quando aparecer uma frase com conectivo mais, com ideia de conjunção e, a gente vai ter a conjunção, o e, a multiplicação. Quando aparecer quando, toda vez que, sempre que, logo, pois, desde que, você vai ter a condicional.
você tem o uso do ou, mas não ambos, com a ideia de disjunção exclusiva, ou exclusivo. Ou, mas não ambos. Então, o que significa isso? É o ou exclusivo. E o uso do assim como, com a ideia de bicondicional. Então, são outros conectivos que também podem aparecer com a ideia, né, de bicondicional, de conjunção, de ou exclusivo, etc. Então, voltando aqui para o conteúdo, a gente não matou as estruturas lógicas. Né? A gente vai falar ainda. Aqui, lógica sentencial proposicional já. Proposições simples e compostas também já. Tabelas verdade também já, né? Porque cada conectivo tem sua tabela verdade. Equivalências, a gente já falou das principais equivalências. A principal delas é o sim então. Né? Falta falar das leis de De Morgan, diagramas lógicos, lógicos de primeira ordem. Tá bom. Então vamos agora tratar lei de De Morgan e lógica de argumentação. Né? Tá bom. Então as leis de De Morgan são essas aqui, ó. Primeira lei, segunda lei. De Morgan. Por que você usa essas leis? Para negar proposições compostas com conjunção ou disjunção. Ou seja, isso aqui, do jeito que tá, parece muito complicado. Na verdade, se for ver, o que é isso aqui, ó? P ou E, né? P e Q. Então vamos fazer o seguinte, tudo que for P, eu vou colocar A. Tudo que for Q, eu vou colocar B. Tudo que for negação, eu vou colocar uma barrinha. E tudo que for o ou, eu vou colocar o mais. Tudo que for e, eu vou colocar a multiplicação. Ou seja, a gente vai estar usando a lógica booleana, que é a mesma coisa, né? Então vamos lá. Não e. E, A e B. Não A e B. E aqui é o quê? Aqui é não A ou B. Então vamos lá. Primeira lei. Não A ou B vai dar não A mais não B. O segundo, não A mais B vai dar não A vezes não B. E aqui a gente está vendo aqui, ó. Não A ou mais não Q. Não B. Né? Ou não A vezes não B. Então pronto, então é muito simples. Vocês vão usar a primeira e segunda lei para conseguir sair da conjunção. Você pode poder negar a conjunção ou negar a disjunção. Então, na verdade, você vai usar a lei de De Morgan para poder negar as coisas. É por isso que eu não falei da negativa ainda. Vou voltar agora para o texto sobre conjunções e vamos negar tudo agora, usando De Morgan. Então vamos lá, conjunção e, né? Você tem lá, por exemplo, P e Q. Eu quero negar isso agora, certo? Quero negar tudo isso. Você vai usar Morgan. Não P e Q é não P ou não Q. Você vê que quando você negou o E, a conjunção, você obteve a disjunção.
Só que é claro que os seus operadores foram negados, tá vendo? Não P e não Q. E de junção ou, se a gente tiver lá o P ou Q, P ou Q, você resolve negar isso, o que você faz? Você usa De Morgan de novo. Não P, o ou vira E, não Q. Então a disjunção negada virou conjunção com os seus operadores negados. O exclusivo, ele é um testador de imparidade. Então, quando você negar ele, você vai ter o testador de paridade. Então, a negação da disjunção exclusiva, do ou exclusivo, é o bicondicional. E a negação do bicondicional é a disjunção exclusiva. Então, A ou exclusivo B é quando você nega, vamos lá, vou pegar aqui, ó, A, B ou exclusivo Q. Vou colocar isso aqui, tá? É um símbolo para o exclusivo aqui. Lembrando que na prova esse tracinho vai aparecer em cima, né? Então você tem P ou exclusivo Q, quero negar isso. Eu vou negar aqui. O que o exclusivo vira? A gente vai ter P, se somente se, Q. E vice-versa. Se tiver lá o P, se somente se Q, que é o bicondicional, quiser negar, a gente vai ter o P ou exclusivo Q. Então faltou agora falar da negação do condicional. Né? Assim então. Então, condicional, né? Lembre-se lá, condicional. Se P, então Q. Qual que é o equivalente disso? É o volta negando. Não Q, então não P. Eu tô negando. Isso aqui, esse aqui e esse aqui são equivalentes. Eu ainda não neguei o condicional, tá? Outra forma, outro equivalente é o quê? Pega o P, aí pega esse sinalzinho aqui, vira, roda 90 graus para a direita, vai virar isso aqui, e esse igualzinho que estava aqui, vira o negativo aqui do lado. Então, aqui tem três formas de falar a mesma coisa, né? Agora eu quero negar eles, quero negar o se P, então o quê? Também eu vou poder chegar aqui e negar isso aqui, ó. Posso pegar esse último aqui e negar ele. Porque isso aqui é tudo a mesma coisa. Então vamos negar. Nega. Neguei. O que eu vou fazer? Vou usar o De Morgan. Então, vou pegar o primeiro negado. Vou pegar esse aqui. E vou negar. O E vai virar U. Desculpa, o O vai virar E. E o Q traz ele para cá negado. Então, negado do negado é nega duas vezes, você tira fora. Então ficou P e não Q. Então pronto, chegamos aqui na negação da condicional. Então, a negação disso aqui, que é condicional, é a mesma coisa que a negação disso aqui, ó. Então, a negação de se P, então Q, é P e não Q. Com a negação de se A, então B, então B, é A vezes
B negado. Então, para decorar, você pode decorar essa frase aqui, ó. A negação do condicional é de AB, condicional de AB, ou seja, se A então B, negação do condicional, se A então B, é AB negado. Uma frasezinha que você vai lembrar, se você tiver o A, se A então B negado, você é abnegado. O que é abnegado? É o A que multiplica o B negado. É o que a gente encontrou aqui, que é isso aqui, ó. P é o A, multiplica, ou seja, é o E, não o Q, é o B negado. Aproveitando o assunto, tem dois desdobramentos da lei de De Morgan, né, que é interessante citar, né, pode ajudar em concurso. Primeiro esse aqui, ó, é uma lei, né, é um desdobramento. Então, A mais AB igual a B. O que significa isso aqui? A ou mesmo A e B é igual a B. A gente podia usar propriedades mesmo de multiplicação e soma para provar isso aqui. Eu vou colocar o A em evidência. 1 mais B igual a... Tchan, 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 tchan. O que é verdade mais o que é mais qualquer coisa dá o quê? Então, verdade ou qualquer coisa é a soma, né? Vai dar verdade. Então, IA vezes 1, ou seja, A que multiplica 1, A e verdade é A. Então, A mais AB é A. B deixou de existir aqui. Tá? Não é B não, tá? É A. Estava errado. Mas AB é A. Esse aqui será que tá certo? A mais não AB é A mais B. Vamos lá? Como eu comprovo isso aqui? Então, vamos lá. Primeiro eu vou negar isso aqui tudo. Vou pegar isso aqui. Vou negar tudo. Usar De Morgan. Vai ficar não A multiplica não B. Não A que multiplica não AB. Novamente aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa aqui. Não A vezes negação de não A vezes B. Então, não A vezes B negado. Então vai ficar não A mais não B. Só que o que é o não A? O não A é o A. Então dá não A multiplica A mais não B. Agora distribui, ó, não A vezes A. Uma coisa que é falsa vezes uma coisa que é verdadeira. Uma coisa que é verdadeira vezes uma coisa que é falsa vai dar o quê? 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. Então vai dar 0. Mais. E o não A multiplica não B vai dar não A vezes não B.
certo? O que eu fiz aqui? Eu peguei isso aqui tudo, tá? E neguei, certo? Peguei isso aqui tudo e neguei. Então, para mim voltar para cá, o que eu preciso? Preciso negar isso aqui de novo, certo? Se eu negar isso aqui de novo, eu vou estar negando todo mundo aqui. Eu vou estar negando esse resultado aqui, tá? Isso aqui é igual a isso aqui. Só que eu saí daqui. Sai daqui, né? Sai daqui. Então, se eu neguei isso aqui uma vez, vou negar de novo, porque isso aqui é a mesma coisa que pegar isso aqui e negar. Eu vou negar isso aqui, ó. Negação de não A vezes não B. Demortam de novo. Vai dar não A mais não B. É igual a mais B. Aqui, ó, resultado. Essa é a prova. Isso aqui tá certo. A mais não AB igual a A mais B. O que serve isso? Pode cair alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa que vai falar uma coisa aqui e falar que isso é equivalente a isso aqui. Tá certo. Agora vamos falar dos métodos de análise da validade de argumentos. Então, são questões onde ele faz uma série de premissas e fala uma conclusão e pergunta se esse argumento é verdadeiro, é válido ou inválido. O argumento ele é válido ou inválido, não é verdade ou verdadeiro ou falso. É se o argumento é válido ou inválido. Então, tem dois métodos para analisar a validade de argumentos. O método 1 e o método 2. O método 1 é assumir tudo verdade e ver se a conclusão é verdade. O método 2 é assumir que a conclusão é falsa e tentar tornar todas as premissas verdadeiras. Vamos ver cada uma desses métodos em separado. Então, o primeiro método é o método do bom senso, né? Você vai verificar, você vai assumir que todas as premissas são verdade, vai verificar se a conclusão é verdade. Se isso for verdade, ou seja, você assumiu que as premissas são verdadeiras, e você verifica assim que a conclusão também é verdadeira obrigatoriamente, então o argumento é válido, caso contrário, é inválido. Ou seja, todas as premissas verdadeiras têm que dar a conclusão verdadeira. É válido. Se coloca todas as premissas como verdadeiras e a conclusão é falsa, então o argumento é inválido. Só que o método que você vai utilizar mais nas provas é o segundo método, onde você assume que a conclusão é falsa e tenta tornar todas as premissas verdadeiras uma por uma. Então, assume que a conclusão é falsa e tenta tornar todas as premissas verdadeiras. Se conseguirmos, o argumento é inválido. Por quê? Porque você colocou conclusão falsa e todas as premissas verdadeiras, então o argumento é inválido. Caso contrário, é válido. Então, você chegou lá. Isso aqui é interessante porque você assume que a conclusão é falsa. Você tem lá 10 premissas. Se tiver 9 premissas verdadeiras, mas uma delas for falsa, o argumento é válido. Então ela é mais poderosa essa análise aqui, né? Então, argumento para ser válido, a conclusão é falsa quando qualquer premissa for falsa. E aí é válido. Argumento para ser inválido, assumir que a conclusão é falsa
e sair forçando todas as premissas a serem verdadeiras. Se você consegue, ou seja, você assumiu que a conclusão é falsa, e saiu forçando todas as premissas a serem verdadeiras e conseguiu, existe uma possibilidade onde as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, então o seu argumento é inválido. Ou seja, se nesse processo der contradição, qualquer uma das premissas der obrigatoriamente falso, com a conclusão falsa, significa que o argumento é válido. Esse tipo de esses dois métodos é bom fazer exercício antes, né? Então, fazer os exercícios para estudar, né? Só para finalizar a teoria, né? Argumento inválido é falácia. Argumento válido é tautologia. Você pode chegar e falar que o argumento tal é uma falácia. Tá? Significa falácia é a palavra bonita para argumento inválido. E tautologia é a palavra bonita para argumento válido. Temos também silogismo e sofismo. Silogismo é quando o argumento é formado por exatamente duas premissas e uma conclusão. Então, um argumento com duas premissas e uma conclusão é um silogismo. E o sofisma, ou a falácia, que a gente acabou de falar, é um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Os tipos de questão que vão aparecer. A gente tem questões onde alguma das premissas é uma proposição simples, alguma delas é uma proposição simples. Então, se você tem lá um conjunto de premissas e uma delas é uma proposição simples, acabou. É fácil. Você vai começar por ela, entendeu? E ir analisando as demais, usando ela como ponto de partida, né? Vai ter também questão onde todas as premissas são proposições compostas, mas as alternativas de resposta são proposições simples. Já é uma questão mais difícil que essa aqui, mas é uma questão fácil ainda. Porque você vai ter as conclusões como proposições simples. E tem a terceira tipo de questão, que é a mais difícil de todas, é quando todas as premissas e as alternativas de resposta são proposições compostas. Olha só, essa questão aqui, a gente tem, é o caso onde alguma das premissas é uma proposição simples. Ele fez aqui, ó, 4 premissas, e aí ele te dá várias conclusões. E as conclusões são todas compostas, tá vendo? Conectivo E aqui, ó. E, 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 E. Só que aqui tem uma premissa simples, tá vendo? Bianca não é professora. Então, neste caso, basta começar a análise a partir da proposição simples, assumindo-a como verdadeira, e então seguir analisando as demais premissas. Então, vamos fazer essa questão aqui, né? Olha só. Bianca não é professora. Essa é a proposição simples. É o caso 1, né? Vou assumir isso aqui como verdade. Então, Bianca não é professora. Beleza, isso é verdade. Aí foi. Se Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. Então, se P, então o quê? Né? Se Paulo é técnico de contabilidade, se P, Paulo é técnico de contabilidade, então Bianca é professora. A gente tem aqui um se P, então o quê? A gente já sabe que Bianca não é professora. Então, Bianca é professora é falso. A gente sabe uma coisa. É alguma coisa, se P, então falso. Isso aqui vai dar o quê? Depende, né?
Verdadeiro, falso dá falso. Falso, falso dá verdadeiro. Então, vamos lá, a gente tem que lembrar sempre da tabela verdade. Tabela verdade do se P, então o quê? Então, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Não é esse caso porque a gente sabe que Bianca não é professora. Então, corta. A gente sabe que verdadeiro, falso dá falso. Pode ser esse caso? Pode. Você sabe que Bianca não é professora. Falso, verdadeiro dá verdadeiro. Sabe que esse caso também não, porque a gente sabe que Bianca não é professora. E por último, falso, falso dá verdadeiro. Então, olha só, tem os dois casos aqui, esse caso e esse caso pode ser, ou seja, essa proposição pode ser falsa ou verdadeira, tá? O que a gente quer fazer? A gente quer assumir que é verdade. Então, se a proposição inteira é verdade, a gente fica com esse caso aqui, ó. Esse aqui é o caso onde a proposição inteira é verdade. Significa, então, que Paulo é técnico de contabilidade. Mentira, que Paulo não é técnico de contabilidade. Para essa proposição toda ser verdadeira, é esse caso aqui, ó. É só esse caso aqui que a gente tem. Falso, falso, verdadeiro. Então a gente sabe que Paulo é técnico de contabilidade, é falso. Logo, Paulo não é técnico de contabilidade. Pronto. Vou continuar. Se Ana não trabalha na área de informática, então Paulo é técnico de contabilidade. Mesma brincadeira lá, ó. Vê a tabela verdade toda. A gente sabe, vamos lá, se P então o quê? Aqui, ó, se P, então Q. Então, de novo, verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro, verdadeiro, falso dá falso, falso, falso dá verdadeiro, falso, verdadeiro dá verdadeiro. Isso aqui é a tabela verdade do se então, né? Então, ó, Paulo é técnico de contabilidade. A gente sabe que Paulo não é técnico de contabilidade. Então, Paulo é técnico de contabilidade é verdadeiro. Então, os casos onde aparece verdadeiro, a gente tem que descartar, certo? Então, verdadeiro? Não. Não pode ser verdadeiro. Não pode ser verdadeiro. Porque a gente sabe que Paulo não é técnico de contabilidade. Ele está falando que é. Eu vou descartar esse aqui. Vou descartar esse aqui. A gente ficou com verdadeiro, falso, falso e falso, falso, verdadeiro novamente. O que a gente quer? A gente quer forçar essa premissa a ser verdadeira. Então a gente tem esse resultado falso e esse resultado verdadeiro. Então, para forçar que essa premissa seja verdadeira, sabendo que o que é falso, o P obrigatoriamente tem que ser falso. Então, se a gente sabe que isso aqui é falso. Então, se Ana não trabalha na área de informática, é falso, a gente sabe então que Ana trabalha na área de informática. Ana trabalha na área de informática. Por fim, vamos lá. Carlos é especialista em recursos humanos, ou Ana não trabalha na área de informática, ou Bianca é professora. Legal, né? Então, o que aconteceu aqui? Ele pegou uma proposição, duas e três. Então, é proposição A ou proposição B ou proposição C.
facilitar, a gente vai fazer assim, então, ó. Primeira proposição, C, E, R, H. Segunda proposição, Ana não trabalha na área de informática. Só que a gente sabe que, ó, Ana trabalha na área de informática. Então, isso aqui já é falso. Falso. E Bianca é professora. A gente sabe que Bianca não é professora. Então, é falso também. Então, você tem alguma coisa ou falso ou falso. E isso tem que dar o quê? Isso tem que dar verdadeiro. Tá? Então, a gente tem a única possibilidade disso aqui dar verdadeiro é o quê? É isso aqui ser verdadeiro. Ser verdadeiro mais zero dá 1. Se isso aqui for falso, vai dar falso. Mas a gente tem que forçar a premissa ser verdadeira. Você vai fazer o quê? Você vai concluir que Carlos é especialista em recursos humanos, é verdadeiro. Então, o que a gente já encontrou aqui? A gente encontrou que Bianca não é professora. Encontrou que Paulo não é técnico de contabilidade. Que Ana trabalha na área de informática. E que Carlos é especialista em recursos humanos. Ó, eu vou analisar a opção agora, então. Tá bem? Paulo não é técnico de contabilidade e Ana não trabalha na área de informática. O que acontece? Ele quer a opção correspondente à conclusão que torna esse argumento um argumento válido. Então, para ser válido, eu tenho essas premissas, certo? Todas verdadeiras. Para elas serem verdadeiras, os valores lógicos de cada proposição são essas aqui, ó. Bianca não é professora, Paulo não é técnico, não trabalha na área de informática, Carlos é especialista em recursos humanos. Esses são os valores lógicos para cada proposição que fazem com que as premissas sejam todas verdadeiras. Então, vamos agora procurar a conclusão, também vai dar verdadeiro. Vamos lá. Então, Paulo não é técnico de contabilidade. Isso é verdade. E Ana não trabalha na área de informática. Ana trabalha na área de informática, então isso aqui é falso. Verdadeiro vezes falso, 1 vezes 0 dá 0. Dá falso. Se é falso, então essa conclusão não torna o argumento válido. Torna o argumento inválido. Então a letra A está descartada. Vamos para B. Carlos não é especialista em recursos humanos. Sabe que ele é sim. Isso aqui é falso. E Paulo não é técnico de contabilidade. Paulo não é técnico de contabilidade. Verdadeiro. Novamente. Falso vezes verdadeiro dá falso. Não deu certo. Próximo. Ana não trabalha na área de informática. Não. Trabalha na área de informática. Então isso aqui está falso. Paulo é técnico de contabilidade. Paulo não é técnico de contabilidade. Falso. Falso vezes falso, falso. Também não deu certo. Carlos é especialista em RH. Verdadeiro. Ana trabalha na área de informática. Verdadeiro também. Verdadeiro vezes verdadeiro, 1 vezes 1 dá 1. Na verdade. Então esse argumento aqui, ele
Essa conclusão faz com que o argumento todo seja válido. Vamos ver o último. Bianca não é professora. Verdadeiro. E Paulo é técnico de contabilidade. Não é técnico de contabilidade. Falso. Verdadeiro vezes falso dá falso. Então, letra D é a resposta. Letra D possui a conclusão que faz com que essas 4 premissas aqui estão, ou seja, as 4 premissas da questão mais essa conclusão aqui criam um argumento válido. Seguindo com a matéria, né? O segundo tipo de questão que pode aparecer é essa aqui, ó. Todas as premissas são proposições compostas, mas as alternativas de resposta são proposições simples. Ou seja, você vai ter premissas com proposições compostas e alternativas simples. Neste caso, o método de resolução consiste em chutar o valor lógico de alguma das proposições simples, a partir daí verificar o valor lógico das demais. Sempre lembrando que todas as premissas devem ser verdadeiras. Então você vai chutar o valor lógico para uma das proposições simples e aí fazer a reação em cadeia, sempre assumindo as premissas como verdadeiras. Uma questão, então, que vai exemplificar esse tipo de questão é essa aqui, ó. A gente tem as premissas, todas as premissas são compostas, e aqui, nas conclusões, ele pede, né? Ele quer saber o que cada uma faz. Então, se Ana é pianista, então Beatriz é violinista. Se Ana é violinista, então Beatriz é pianista. Se Ana é pianista, Denise é violinista. Pá, 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 pá. Nenhuma delas toca mais de um instrumento. Então, Ana, Beatriz e Denise tocam respectivamente. Tudo usando se então. Então, vamos resolver, né? Se então. Qual que é a tabela verdade do se então? Eu tenho que saber já. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro, falso dá falso. Falso, verdadeiro dá verdadeiro. Falso, falso dá verdadeiro. Ou seja, só dá falso quando for verdadeiro, falso. O que acontece? A gente tem que chutar o valor lógico de algumas proporções simples. Então vamos lá. Vou falar aqui que Ana é pianista. Chutei, tá? Ana é pianista. Então, piano, violino, piano. Então vamos ver se chutar que Ana é pianista aqui, ó, na letra A, vai resolver isso aqui. Vai dar piano, piano, piano. Vamos lá? Ana é pianista. Verdadeiro, verdadeiro. Beatriz é violinista? Não sei. Isso aqui tem que dar verdadeiro. Então, verdadeiro, interrogação. Verdadeiro, interrogação, verdadeiro, interrogação. Ou seja, esses dois casos aqui, ó. A gente quer que seja verdadeiro, então isso obriga a segunda proposição a ser verdadeira. Ou seja, no caso, VV igual a V. Então, Beatriz é violinista. Vambora. Se Ana é violinista, então Beatriz é pianista. Vamos lá? Ana é violinista? Se Ana é violinista. A gente sabe que Ana é pianista. Então é falso. Beatriz é pianista. A gente sabe que Beatriz é violinista. Falso também. Falso, falso é verdadeiro? Tá. Então, tranquilo.
também é verdadeiro. Aqui é verdadeiro. Aqui deu verdadeiro, né? Vida que segue. Né? Falso. Ana é violinista, deu falso, tudo beleza. Vamos lá. Senna é pianista. Ana é pianista, verdadeiro. Denise é violinista. Só da Denise. Então, verdadeira interrogação igual a verdadeira interrogação. Verdadeira interrogação. Esses dois casos aqui, a gente quer que seja verdadeiro, então é o caso VV igual a V. Então, o segundo caso aqui, Denise é violinista verdadeiro. Bom. Se Ana é violinista, então Denise é pianista. Ana é violinista? Não, Ana é pianista. Então, falso. Denise é pianista? Denise é violinista. Falso. Falso, falso dá a verdade. Então, beleza. Isso aqui também é verdade. Se Beatriz é violinista, então Denise é pianista. Beatriz é violinista? É, verdade. Denise é pianista? Não, Denise é violinista. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, obrigatoriamente dá falso. Significa que essa proposição composta é falsa. Ou seja, não deu certo. Ou seja, tem que fazer tudo de novo, só que chutando uma outra condição inicial. Só que aqui tem muita condição, né? Ana é pianista, Ana é violinista, ou seja, é mais fácil que você olhar as alternativas e testar elas. Né? A letra A não deu certo, vamos para a letra B, onde Ana, Beatriz e Denise tocam violino, piano, piano. Então vamos colocar aqui a Ana para tocar violino agora. Né? Então vamos de novo matar aqui a primeira análise que eu fiz. Né? Pegar aqui devolver aqui para a questão as premissas. Né? Vamos lá, tudo de novo. Ana é o quê? Violino, né? Agora vai testar agora a letra B. Vamos lá, Ana violino. Ana é pianista? Falso. Beatriz é violinista? Não sei. Isso tem que dar verdadeiro. Qual que é o caso onde falso dá verdadeiro? Então, tem aqui, ó, falso verdadeiro dá verdadeiro, falso falso dá verdadeiro. Então, a gente não sabe se Beatriz é violinista ou não. Como Ana não é pianista, tanto faz Beatriz ser violinista ou não, a proposição vai dar verdade. Então, primeira proposição é verdade, só sabendo que Ana não é pianista. Né? Que Ana é violinista. Vamos agora, segundo aqui, ó. Se Ana é violinista, então Beatriz é pianista. Vamos lá. Ana é violinista. Verdade. Beatriz é pianista? Não sei. Isso tem que dar verdadeiro. Qual o caso onde a gente tem verdadeiro no começo e verdadeiro no final? Esse é o caso aqui, ó. Então, obrigatoriamente, Beatriz é pianista. Para dar VV igual a V. A gente sabe agora que Beatriz é pianista. Por enquanto deu violino e piano. Massa. Vamos ver se vai dar piano aqui para Denise. Vamos lá. Se Ana é pianista, Ana é pianista? Não, ela é violinista. Falso. Denise é violinista. Sabe alguma coisa de Denise? Ainda não. A gente quer que seja verdade.
Então, falso, verdadeiro, verdade, falso, falso é verdade. Então, tranquilo. O que você colocar aqui para Denise vai dar verdade. Então, essa proposição também dá verdade. Vida que segue. Ana é violinista? Verdadeiro. Denise é pianista? Denise é pianista e a gente não sabe. Mas a gente sabe que isso tem que dar verdade. Então, para dar verdade, obrigatoriamente, Denise tem que ser pianista. Porque só o caso VV é igual a V. O caso VF é F. A gente quer que seja verdade. Então, a gente chega à conclusão de que Denise é realmente violinista. Opa, tá errado aqui, né? Denise é pianista. E a gente analisou esse aqui, né? Ó. Você não é violinista. Não é violinista? Verdadeiro. Então, para ser verdadeiro, interrogação e da verdade, a gente tem que ser verdadeiro e verdadeiro. O Denise é pianista. Com isso, a gente tem que essa proposição toda é verdade. E vamos para o último. Se Beatriz é violinista, então Denise é pianista. Beatriz é violinista? Não, Beatriz é pianista, então é falso. Denise é pianista? Denise é pianista. Verdadeiro. Esse caso falso verdadeiro é o quê? É verdadeiro, né? Pela verdade, falso verdadeiro é sempre verdadeiro. Então, a proposição é toda verdade. Então, assumindo que Ana é violinista, a gente chega à conclusão de que Beatriz é pianista, Denise é pianista, e isso aqui faz com que as 5, 1, 2, 3, 4, as 5, vou ver isso aqui, né? Essas 5 premissas são todas verdadeiras. Então, realmente, letra B é a resposta. Vamos agora para a última tipo de questão, que é uma questão onde todas as premissas e as alternativas de resposta são proposições compostas. Né? Então, nesse tipo de questão, são fornecidas premissas e solicitadas as conclusões do argumento, mas tudo é proposição composta. É o caso mais complexo, né? Também o mais raro em provas. Né? É o que vai dar mais trabalho, é o que você vai usar o segundo método. Aqui é necessário usar um dos dois métodos de análise de argumentos para cada conclusão, dada em cada alternativa de resposta, quando é múltipla escolha ou na hora de julgar o item. Né? Então vamos para a questão exemplo aqui, para resolver isso logo. Então, olha só essa questão aqui, vamos tentar resolver ela. Essa é uma questão que premissas são todas compostas e a conclusão também é uma proposição composta. Tá? A gente pode usar o método 1 ou o método 2. O método 1 é falar que todo mundo aqui é verdadeiro e verificar se a conclusão é verdadeira. Se você usar o método 1, você vai verificar que você não tem como chegar a nenhuma conclusão em relação a verdadeiro ou falso usando apenas as premissas. Então o método 1 não vai funcionar. Então vamos usar o quê?
o método 2, né? Que é o quê? É assumir que a conclusão é falsa e forçar todas as premissas a serem verdadeiras. Se você conseguir isso, forçar tudo a ser verdadeiro, com a conclusão falsa, o argumento é inválido. Se der alguma contradição durante o processo e se encontrar pelo menos uma premissa falsa com conclusão falsa, então o argumento é válido. A gente vai precisar o quê? Da tabela verdade do se então, porque aqui tudo é se então. Quando, quando. Isso aqui é o quê? É tudo se então. Se chove, Maria não vai ao cinema. Se Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. É outra forma de fazer sim então, de fazer a condicional. A gente precisa da tabela verdade do sim então, né? A gente já está cansado de saber. E a única possibilidade de ser falso é essa aqui, VFF, e todas as outras a dar verdadeiro. Então o que a gente quer fazer aqui? A gente quer que essa conclusão aqui seja falsa. A gente precisa que a primeira proposição seja verdadeira, Maria foi ao cinema é verdade, e que Fernando estava estudando seja falso. Porque Fernando estava estudando é falso. Ou seja, Fernando não estava estudando. Então, Maria cinema é verdade. E Fernando estudando é falso. Ou Fernando não estudando é verdade. Agora vamos analisar as premissas uma por uma, forçando para que elas sejam verdade. A gente conseguir forçar tudo a ser verdade e não encontrar com contradição, é porque o argumento é inválido. E aí a questão vai estar errada. Agora, se por outro lado a gente encontrar alguma contradição no meio das premissas, então o argumento vai ser válido e a questão vai estar correta. Vou pegar essa tabela verdade aqui. Vou pegar o que a gente já sabe. Está forçando, né? Mas esse cinema é verdade e a afirmação está é verdade. Para que a conclusão seja falsa, né? Vamos ver agora uma por uma. Então, primeiro, chove. Maria não vai ao cinema. Chove. Não sei nada sobre chover. Maria não vai ao cinema. Só que Maria vai ao cinema. Então, Maria não vai ao cinema é falso. Maria não vai ao cinema. Maria cinema é verdade. Mas Maria não vai ao cinema é falso. A gente quer que isso seja verdadeiro. Ou seja, a gente quer que isso aqui inteiro seja verdadeiro. Então, é o caso tanto faz, falso, verdadeiro. Quando que vai dar verdadeiro? Então, ó, interrogação, falso, verdadeiro. Esse caso aqui deu certo. Atenção. Esse caso aqui deu certo. Interrogação, falso, verdadeiro. Interrogação, verdadeiro, não. Interrogação, falso, falso. Interrogação, só o primeiro caso, já. Interrogação, falso, verdadeiro. Interrogação, verdadeiro.
interrogação falso, falso, interrogação verdadeiro, verdadeiro. Então, para dar verdade, com a segunda premissa aqui sendo, com a segunda proposição, Maria não vai ao cinema sendo falso, eu sou obrigado a ter o fato de chover ser falso. A gente sabe aqui que chover é falso. Se a gente fizer chover ser falso, a gente consegue fazer com que quando chove, Maria não vá ao cinema. Então, por quê? Falso, falso, verdadeiro. A gente quer que seja verdadeiro, então chover é falso. Então agora a gente sabe que chove é falso, Maria cinema é verdadeiro e F estuda é falso. Ou F não estuda é verdadeiro e chove é falso, ou seja, não chove é verdadeiro. Então, se a gente jogar todo mundo pro verdadeiro, fica mais fácil de analisar. Como é que faz o falso ser verdadeiro? Você coloca o não na frente da proposição e o que era verdadeiro vira falso e o que era falso vira verdadeiro. Então, agora. Segunda proposição. Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. A gente não sabe nada sobre Cláudio, se ele fica em casa ou não. Maria vai ao cinema, a gente sabe que é verdadeiro. E a gente quer que isso seja verdadeiro. Então, exclamação não, interrogação verdade igual a verdade. Então, tanto faz, verdade igual a verdade. Tem essa possibilidade aqui. Não tanto faz, falso. Aqui, ó. E essa aqui. Ó. Não sei, verdade igual a verdade. Não sei, verdade igual a verdade. Então, tanto Cláudio ficar em casa quanto Cláudio não ficar em casa, se Maria vai ao cinema é verdadeiro, a gente vai ter uma proposição verdadeira. Então, verdadeiro. Enquanto é Cláudio ficar em casa, a gente não sabe. Não dá para afirmar se ainda, né? Ainda não dá para afirmar se Cláudio fica ou não em casa. Tá? Obviamente, quando o Cláudio sai de casa não faz frio. Então, aqui a gente tem interrogação, interrogação igual a verdadeiro. A gente quer que seja verdadeiro, ou seja, a gente tem qualquer um desses três casos aqui vai dar verdadeiro. Não dá para afirmar nada, deixa quietinho aí. Fernando estudando não chove. Então, Fernando estudando, a gente sabe que Fernando não estuda é verdadeiro. Então, Fernando estudando é falso. Falso. Em relação a chover, a gente sabe que chover é falso. Então, não chover é verdadeiro. Falso verdadeiro dá o quê? Falso verdadeiro dá verdadeiro. Então, quando o Fernando não está estudando, não chove. Isso é correto. É o verdadeiro. Se tiver dado falso aqui, já parar a questão e falar que o argumento é válido. Mas como até agora a gente conseguiu fazer, né, as premissas serem verdadeiras, não dá para falar nada sobre a questão. Aí vem, durante a noite faz frio. Então, por exemplo, noite, frio. A gente não sabe se faz frio ou não, nem se é noite ou dia.
gente quer que isso seja verdadeiro. Ou seja, escolhe então. Vou colocar então. Você tem que forçar a ser verdadeiro. Então, vou forçar aqui, ó. Falso, verdadeiro, igual a verdadeiro. Ficou verdade? Ficou. E aqui? Será que a gente deixou para depois? Aqui. Cláudio sai de casa não faz frio. Então, força também. Vou colocar que o Cláudio não sai de casa. E fazer frio a gente colocou como verdade aqui, ó. Falsa verdade. Igual a verdade. Pronto. Ou seja, conseguir forçar tudo para todas as premissas para a verdade. Não teve nenhuma contradição. Isso quando eu forcei a conclusão a ser falsa. Logo, o argumento é inválido. Então, a questão está errada. Vou analisar agora um outro item. Durante a noite não chove. Novamente, esquece o que a gente fez. Toda essa análise aqui foi para analisar esse item aqui, ó. Tá? Agora é um novo item. Durante a noite não chove. Então o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui ser falso. Que é o caso VFF. Então, noite, ser noite é verdadeiro. É verdade. E não chover é falso. E aí, com isso, a gente consegue fazer tudo dar falso. Então, pronto. Então, eu forcei ser noite ser verdadeiro e não chover ser falso. Ou, isso eu gosto, não gosto de deixar as coisas falsas, se não me confundir na hora da prova. Como é que eu faço esse falso verdadeiro? Eu tiro o não daqui. Chover é verdadeiro. Então, isso aqui são os valores que eu vou forçar para fazer essa conclusão ser falsa. E eu tenho que agora analisar de novo todas as premissas, né, para ver se tem alguma contradição. Se eu conseguir novamente fazer tudo ser verdadeiro, o argumento vai ser inválido e a resposta vai ser errada. Então, deixa eu pegar aqui de novo as premissas. Vou colocar aqui. Então, eu coloquei as premissas aqui, coloquei a tabela verdade de sim, então aqui de novo. Forcei a conclusão a ser falsa. Da forma, ser noite tem que ser verdadeiro obrigatoriamente e não chover tem que ser falso. Ou seja, ser noite é verdadeiro e chover é verdadeiro. Eu vou analisar agora as premissas uma por uma, forçando elas a serem verdade. Então vamos lá. Chove. A gente sabe que chove é verdadeiro. Então, verdadeiro. Maria não vai ao cinema. Maria não vai ao cinema, a gente não sabe. A gente quer que seja verdadeiro obrigatoriamente. Então, verdadeiro não sabemos. Verdadeiro dá. Ó, verdadeiro. Dá verdadeiro. Nesse caso aqui. Verdadeiro falso dá falso. O único caso que a gente tem é esse aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro dá verdadeiro. Então, Maria não vai ao cinema é obrigatoriamente verdadeiro
forma que essa proposição composta seja verdade. Então, Maria não vai ao cinema é a conclusão que a gente tira dessa. Para isso aqui ser verdade, Maria não pode ir ao cinema. A gente vai entrar nesse caso aqui, ó. Verdadeiro, falso. Não, verdadeiro. Cadê? Verdadeiro, verdadeiro, dando verdadeiro. Beleza, vamos embora então. Segundo agora. Quando o Cláudio fica em casa, Maria vai ao cinema. Então vamos lá. Cláudio fica em casa, não tem nada para falar sobre isso. Maria ir ao cinema, Maria não vai ao cinema, então é falso. A gente quer que isso seja verdadeiro. Interrogação falso, verdadeiro. Interrogação, tanto faz falso, dando verdadeiro. Tanto faz falso, dando verdadeiro. Ó, única possibilidade de a gente ter alguma coisa falso, verdadeiro, alguma coisa falso, verdadeiro, alguma coisa falsa dando verdadeiro, essa aqui, ó. Certo? Ó. Ah, tem essas duas aqui. Verdade. Alguma coisa falsa dando verdadeiro. De novo, não se perde. Nessa hora a vírgula é para se perder. A gente quer alguma coisa falsa dando verdadeiro. Nem que a gente tenha que escrever toda a tabela verdade lá de novo e analisar um por um. Para não se perder. Então vamos lá. Tanto faz falso e verdadeiro. Tanto faz falso, falso. Corta essa. Tanto faz verdadeiro. Corta. Tanto faz falso dando verdadeiro. Beleza. Entrou na regra. Tanto faz verdadeiro. Saiu. Só tem essa possibilidade aqui, ó. A gente quer que seja falso dando verdadeiro, então a primeira proposição tem que ser falsa. Então, Cláudio fica em casa é falso. Então, Cláudio não fica em casa é verdade. Próximo. Cláudio sai de casa. Então, Cláudio sai de casa, a gente já sabe que Cláudio não fica em casa é verdade. Então, Cláudio sai de casa é a mesma coisa que Cláudio não ficar em casa. Isso aqui é verdade. Não faz frio. Interrogação, querendo verdadeiro. Vou fazer frio. É o caso V, interrogação V. Vamos pegar a tabela verdade. V, interrogação V. Então, V, interrogação F. Tira. V, tira. Falso, tira. V, V dá V. Então, a gente obrigatoriamente tem que fazer a segunda proposição ser verdadeiro. Então, não fazer frio é verdade. Então, não fazer frio é verdade. Fernando estudando. Conseguimos fazer tudo ser verdadeiro aqui? Temos também. Deu verdade aqui. Também. Enquanto tá tudo dando verdade. Bora então. Fernando não está estudando. Fernando está estudando, não chove. Então, Fernando está estudando, a gente não tem nada sobre Fernando ainda. Então, interrogação. Não chove. Já sabe aqui, ó. Aqui, chover é verdadeiro. Então, não chover é falso. A gente quer que seja verdadeiro. Então, não é igual a verdadeiro. Esse aqui, ó. É a única possibilidade. Então, para isso, Fernando está estudando é falso. Então, Fernando não está estudando é verdade. Vamos lá, durante a noite faz frio. A gente sabe alguma coisa sobre a noite?
Ser noite é verdadeiro. Verdade. Faz frio. A gente sabe sobre alguma coisa sobre o frio? Não fazer frio é verdade. Então fazer frio é falso. Então a gente quer que isso seja verdadeiro. Existe alguma possibilidade de VF dar verdadeiro? Não. Porque na tabela verdade, VF dá falso. Essa última proposição, ela deu contradição. Não tem jeito de todas as premissas estarem verdadeiras e essa premissa aqui ser verdadeira também. Essa premissa aqui, ela é obrigatoriamente falsa. A gente assumiu que essa conclusão é falsa. Então você assumiu que a conclusão é falsa e encontrou pelo menos uma premissa falsa. O que acontece? Acontece que o argumento é válido. Então esse argumento aqui, a questão é válido. O argumento é válido. Logo, o item é correto. Então terminamos a parte, né, de posições simples e compostas e também com a parte de lógica de argumentação, né? Então temos agora que falar de diagramas lógicos, lógica de primeira ordem, princípio de contagem e probabilidade, operações com conjuntos, raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.